Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 84. Aquele que você pode salvar. O inimigo fez outra investida contra o forte Febripatra. Gostaria que soubéssemos o que tem naquela área que tanto os interessa. Será que pretendem capturar Hal Elorim? Da gaveta 19-2, terceiro Topázio. Kaladin avançou subindo as amplas escadas, seguido por cerca de 50 soldados. A luz das tempestades pulsava dentro dele, tornando cada passo mais enérgico. Os moldados haviam se dado ao trabalho de atacá-lo na via solar e partiram logo depois que Shallan havia criado sua ilusão. Ele só podia deduzir que o assalto à cidade estava consumindo a atenção do inimigo, o que significava que talvez conseguisse usar seus poderes sem atrair represália imediata. Elhokar conduzia o caminho, a brilhante espada fractal em uma pegada de 2 mãos. Eles viraram em um patamar e avançaram por mais uma escadaria. Elhokar parecia não se importar com o fato de que cada degrau o deixava mais longe do grosso do seu exército. Suba as escadas, disse ele baixinho para Sil. Verifique se há uma cilada em cada andar. Sim, senhor comandante, senhor radiante, disse ela e saiu zunindo. Um momento depois, ela zuniu de volta. Um bocado de homens no terceiro andar, mas eles estão recuando para longe da escadaria. Não parece ser uma cilada. Kaladin assentiu. Então tocou o braço de Elhokar para que ele desacelerasse. Tem uma recepção esperando por nós, disse Kaladin, e apontou para um esquadrão de soldados. Parece que o rei perdeu seus guardas no caminho. Agora vocês que irão guardá-lo. Se entrarmos em combate, impeçam que sua majestade seja cercado. Ele apontou para outro grupo. Homens, vocês vão. Barba? Sim, Cal, disse o guarda corpulento. Ele hesitou, então fez uma saudação. Ai, senhor? Atrás dele estavam Noro, Ved, Alaward e Vaseslive. Todo o esquadrão de Kaladin da guarda da muralha. Noro deu de ombros. Sem o capitão, não temos o líder de pelotão de verdade. Achamos que devíamos ficar com você. Barba concordou e esfregou o glifo amuleto envolvendo seu braço direito. Sorte, ele dizia. É bom ter vocês aqui, respondeu Kaladin. Tentem impedir que eu seja flanqueado, mas me deem espaço, se puderem. Não ficar muito em cima, disse o tenente Noro. E não deixar mais ninguém ficar. Pode deixar, senhor. Kaladin olhou para o rei e assentiu. Os dois subiram os últimos degraus até o patamar, emergindo em um amplo corredor de pedra, acarpetado no centro, mas sem outros ornamentos. Kaladin havia esperado que o palácio fosse mais luxuoso, mas aparentemente mesmo ali, na sede do seu poder, os colins preferiam edifícios que pareciam casamatas. Engraçado, depois de ouvi-los reclamando que suas fortalezas nas planícies quebradas careciam de conforto. Sil tinha razão. Um pelotão de soldados inimigos havia se formado no corredor, segurando alabardas ou balestras, mas parecia satisfeito em esperar. Kaladin preparou luz das tempestades. Podia pintar as paredes com uma força que faria com que as setas das balestras se desviassem no voo. Mas era um artifício que ainda não tinha aperfeiçoado. Era o poder que ele menos compreendia. Vocês não estão me vendo? Berrou Elhokar. Não conhecem seu monarca? Foram tão consumidos pelo toque do espreno que matariam seu próprio rei? Raios! Aqueles soldados mal pareciam estar respirando. De início, não se moveram, então uns poucos olharam para trás,
para o fundo do corredor. Havia uma voz distante. Os soldados do palácio imediatamente deixaram a formação e recuaram. Elhokar firmou o queixo, então partiu atrás deles. Cada passo deixava Kaladin mais ansioso. Ele não tinha as tropas para defender apropriadamente uma retirada. Tudo o que podia fazer era postar um par de homens em cada interseção, com instruções para gritar se vissem alguém chegando pelos corredores transversais. Passaram por um corredor decorado com estátuas dos arautos, 9, pelo menos. Um estava faltando. Kaladin enviou Sil na frente para vigiar, mas isso fez com que se sentisse ainda mais exposto. Todo mundo menos ele parecia conhecer o caminho, o que fazia sentido, mas fazia com que se sentisse carregado por algum tipo de maré. Finalmente alcançaram as câmaras reais, marcadas por amplas portas, abertas e convidativas. Kaladin deteve seus homens a 10 metros da abertura, perto de um corredor que se dividia para a esquerda. Mesmo dali, dava para ver que a câmara além das portas finalmente exibia a rica ornamentação que ele havia esperado. Tapetes luxuosos, mobília em excesso, tudo coberto com bordados ou folheado a ouro. Há soldados naquele corredor menor à esquerda, disse Sil, zunindo de volta para perto dele. Não tem nenhum na sala à frente, mas... Kaladin, ela está lá dentro. A rainha. Eu posso ouvi-la, disse Elhokar. É a voz dela, cantando. Eu conheço essa melodia, pensou Kaladin. Algo naquela canção suave era familiar. Ele queria aconselhar cautela, mas o rei já estava avançando às pressas, seguido por um esquadrão de homens preocupados. Kaladin suspirou, então organizou seus homens restantes, metade ficou para trás para vigiar a retaguarda, e a outra metade ficou em formação na passagem da esquerda para encarar a guarda do palácio. Raios! Se aquilo desse errado, haveria um banho de sangue em suas mãos, com o rei encurralado no meio. Ainda assim, aquele era o motivo de terem ido até lá. Ele seguiu a canção da rainha e adentrou o recinto. Shallan foi até o coração sombrio. Mesmo que não houvesse estudado anatomia humana tanto quanto gostaria, seu pai considerava o tema pouco feminino. Sob a luz do sol, ela podia facilmente perceber que ele tinha a forma errada. Não é um coração humano, concluiu. Talvez seja o coração de um parchemano. Ou, bem, um espreno roxo escuro gigante na forma de um, crescendo sobre o edifício de controle do Sacro Portal. Shallan, disse Adolin. Nosso tempo está acabando. A voz dele a deixou consciente da cidade ao redor. Dos soldados lutando a apenas uma rua de distância. Dos tambores distantes silenciando, um por um, enquanto os postos de guarda na muralha caíam. Da fumaça no ar e do rugido baixo e agudo que parecia os ecos de milhares e milhares de pessoas gritando no caos de uma cidade sendo conquistada. Ela tentou o padrão primeiro, usando como espada fractal para apunhalar o coração. A massa simplesmente se dividiu ao redor da espada. Ela golpeou e o espreno foi cortado, depois voltou a se regenerar. Bom, estava na hora de tentar o que fizera em Uritiro. Tremendo, Shallan fechou os olhos e pressionou a mão contra o coração. A textura parecia real, como carne quente. Como em Uritiro. Tocar a coisa deixou que a coisa a percebesse, a sentisse, a conhecesse. E a coisa tentou arrebatá-la. A rainha estava sentada a uma penteadeira junto da parede. Ela era bem como Kaladin havia imaginado. Mais jovem do que Elhokar, com longos cabelos escuros aletianos, que ela estava penteando. Sua canção havia se tornado um murmúrio. Aezudai, chamou Elhokar. Ela desviou o olhar do espelho, então abriu um grande sorriso. Ela tinha um rosto estreito, uma expressão afetada nos lábios pintados de vermelho. Levantou-se da cadeira e deslizou até ele. Marido, então foi você mesmo que eu ouvi. Finalmente retornou, vitorioso sobre nossos inimigos, seu pai vingado. Sim, disse Elhokar, franzindo o senho. Ele fez menção de se aproximar, mas Kaladin o segurou pelo ombro e o conteve. A rainha se concentrou em Kaladin. Novo guarda-costas,
Meu querido, desleixado demais, você deveria ter me consultado. Você tem uma imagem a zelar. Onde está Gaive, a Ezudão? Onde está meu filho? Ele está brincando com os amigos. Elhokar olhou para Kaladin e fez um sinal para o lado com o queixo. Veja o que consegue encontrar, parecia dizer. Fique atento. Sussurrou Kaladin. Então começou a vasculhar o recinto. Ele passou pelos restos de ricas refeições, parcialmente comidas. Pedaços de frutas, cada uma com uma única mordida. Bolos e quitutes, carnes açucaradas em espetos. Parecia que deviam estar podres, pelos esprenos de decomposição ao redor, mas não estavam. Minha querida, disse Elhokar, mantendo distância da rainha, ouvimos falar que a cidade andou tendo problemas. Uma das minhas fervorosas tentou refundar a hierocracia. Realmente deveríamos controlar melhor quem se junta a eles. Nem todo homem ou mulher é adequado para o serviço. Você a executou. Naturalmente. Ela tentou nos destituir. Kaladin espiou uma pilha de instrumentos musicais feitos da melhor madeira amontoados em um canto. Ali, disse a voz de Sil na sua mente. Do outro lado do quarto. Atrás do biombo. Ele passou pela sacada à esquerda. Se não estivesse enganado, embora a história houvesse sido contada tantas vezes, que ele ouvira uma dúzia de versões diferentes, Gavilar e o assassino haviam caído dali durante seu combate. A Ezudã, disse Elhokar, a voz sofrida. Ele deu um passo à frente, estendendo a mão. Você não está bem. Por favor, venha comigo. Não estou bem? Há uma influência maligna no palácio. Maligna? Marido, às vezes você é tão tolo. Kaladin se juntou a Sil e olhou atrás do biombo, que havia sido empurrado contra a parede para separar um pequeno cubículo. Ali, uma criança, de 2 ou 3 anos de idade, estava encolhida e tremendo, agarrada a um soldado de pelúcia. Vários esprenos de brilho vermelho tênue estavam atazanando-a como caranguejos com um cadáver. O garoto tentava virar a cabeça e os esprenos de seu cabelo até que ele olhasse para cima, enquanto os outros flutuavam em frente a seu rosto e assumiam formas horrendas, como cavalos com rostos derretendo. Kaladin reagiu com uma rápida e imediata fúria. Rosnou e pegou a lâmina Sil no ar, formando uma pequena adaga da névoa. Ele brandiu a adaga adiante e pegou um dos esprenos, cravando-o no painel de madeira da parede. Nunca ouvira falar de uma fractal cortando um espreno, mas funcionou. A criatura gritou em voz baixa, uma centena de mãos brotando da sua forma e unhando a lâmina, a parede, até parecer se rasgar em 1000 pedacinhos, depois sumir. Os outros 3 esprenos vermelhos uniram para longe, em pânico. Nas suas mãos, Kaladin sentiu Sil tremer, então grunhir baixinho. Ele a soltou, e ela tomou a forma de uma mulher pequenina. Aquilo foi terrível, sussurrou ela, flutuando para pousar no ombro dele. Nós acabamos de matar um espreno. A coisa mereceu, disse Kaladin. Sil apenas se encolheu no ombro dele, envolvendo o próprio corpo com os braços. A criança fungou. O garoto estava vestido com um pequeno uniforme. Kaladin olhou de volta para o rei e a rainha. Ele havia perdido o fio da conversa deles, mas discutiam em tons sibilantes e furiosos. Ah, Elhokar, disse a rainha. Você sempre foi tão desligado. Seu pai tinha planos grandiosos, mas você... Tudo o que você queria era se sentar à sombra dele. Foi melhor que tenha partido para brincar de guerra, para que você pudesse ficar aqui e fazer isto, disse Elhokar, gesticulando na direção do palácio. Eu continuei a obra do seu pai. Eu encontrei o segredo. Elhokar. Esprenos antigos. Você pode se conectar com eles. Se conectar. Elhokar abriu e fechou a boca, como se não pudesse entender o que ele mesmo estava dizendo. Você viu meus radiantes? Perguntou a Ezudã. Ela abriu um sorriso. A guarda da rainha. Eu fiz o que seu pai não conseguiu. Ah, ele encontrou um dos esprenos antigos, mas nunca descobriu como se ligar a ele. Mas eu solucionei a charada. Na luz fraca das câmaras reais, os olhos de Aezudã cintilaram. Então começaram a brilhar com uma profunda cor vermelha. Raios!
disse Elhokar, dando um passo para trás. Hora de ir. Kaladin estendeu a mão para tentar pegar a criança, mas o menino gritou e correu para longe dele. Isso, finalmente, atraiu a atenção do rei. Elhokar se aproximou, jogando para o lado o biombo. Ele arquejou, então se ajoelhou ao lado do filho. A criança, Gavinor, se afastou do pai, chorando. Kaladin olhou de volta para a rainha. Há quanto tempo está planejando isso? Planejando o retorno do meu marido. Não estou falando com você. Estou falando com a coisa em você. Ela deu uma gargalhada. Yegnar, me serve. Ou você está falando do coração do festim? A Shertmarno não tem vontade própria. Ele é só uma força irracional que consome. Estúpido. Algo a ser usado. Elhokar sussurrou algo para seu filho. Kaladin não conseguiu escutar, mas a criança parou de chorar. Ele olhou para cima, pescando para afastar as lágrimas e finalmente deixou que seu pai o carregasse. Elhokar embalou a criança, que por sua vez segurava seu soldado de pano. O brinquedo usava uma armadura azul. Saiam, disse Kaladin. Wise. O rei olhou para a esposa. Elhokar, disse Kaladin, agarrando o ombro do rei. Seja um herói para aquele que você pode salvar. O rei fitou nos olhos, então assentiu, segurando a criancinha. Ele foi em direção à porta e Kaladin o seguiu, de olho na rainha. Ela suspirou bem alto, indo atrás deles. Era isso que eu temia. Eles se reuniram com os soldados, então começaram a recuar pelo corredor. A Ezudam parou na entrada para os aposentos do rei. Eu me tornei maior que você, Elhokar. A gema está dentro de mim e assimilei o poder de Yegnar. Algo começou a se retorcer ao redor dela, uma fumaça negra, como se estivesse sendo movida por um vento invisível. Marcha dupla. Disse Kaladin para seus homens, sugando luz das tempestades. Pressentia algo chegando. Sentira isso desde o momento em que começaram a subir os degraus. Foi quase um alívio quando, finalmente, a Ezudam gritou mandando seus soldados atacarem. Entregue tudo para mim. Sussurraram as vozes na mente de Shala. Me entregue sua paixão, sua fome, seu anseio, sua perda. Renda-se. Você é o que você sente. Shala nadou por tudo isso, como pelas profundezas do oceano. As vozes a acossavam de todos os lados. Quando uma sussurrou que ela era dor, Shallan se transformou em uma garota chorosa, cantando enquanto torcia uma corrente ao redor de um pescoço grosso. Quando outra voz sussurrou que ela era fome, ela se tornou um moleque na rua, vestido com farrapos. Paixão, medo, entusiasmo, tédio, ódio, luxúria. Ela se tornava uma nova pessoa a cada batimento cardíaco. As vozes pareciam empolgadas com isso. Elas a atacaram, tornando-se frenéticas. Shallan era 1000 pessoas por segundo. Todas. Uma nova voz. A de Riso. Riso. Gritou, cercada por enguias mordiscando em um lugar escuro. Riso. Por favor. Você é todas elas. Shallan. Por que precisa ser apenas uma emoção? Um conjunto de sensações? Um papel? Uma vida? Elas me dominam, Riso, Véu e Radiante e todos os outros. Estão me consumindo. Então seja regida como um rei é regido por seus súditos. Faça Shallan tão forte que os outros precisem se curvar. Não sei se consigo. A escuridão vibrou e cresceu. E então, recuou. Shallan não achou que tivesse feito nada, mas a escuridão retrocedeu. Ela se pegou ajoelhada sobre as pedras frias do lado de fora do edifício de controle. O enorme coração se tornou lodo, então derreteu, parecendo quase se arrastar, fluindo em fios de líquido negro. Você conseguiu, disse Adolin. Consegui? Protejam aquele edifício, ordenou Azuri aos soldados. Dre e Scar brilhavam ali perto, com um ar severo, sangue fresco nas suas roupas.
Tinham andado lutando. Shallan se levantou, trêmula. A estrutura pequena e circular diante dela parecia insignificante em comparação com os outros edifícios do monastério, mas era a chave para tudo. Isso vai ser complicado, Azuri, disse Adolin. Teremos que abrir caminho lutando cidade abaixo, empurrando o inimigo para fora. Raios, espero que meu pai esteja com nossos exércitos de prontidão. Shallan estava atordoada. Não podia deixar de sentir que havia falhado, que não fizera nada. A primeira transferência será apenas do edifício de controle, disse Adolin. Depois disso, ela vai trocar a plataforma inteira. Edifícios e tudo mais. É melhor mover nosso exército de volta ao palácio antes que isso aconteça. Adolin se virou, vasculhando o caminho de volta. Por que o rei está demorando tanto? Shallan entrou no edifício de controle. Ele parecia muito com o que havia descoberto nas planícies quebradas, embora estivesse mais bem cuidado e seus mosaicos de ladrilhos no chão fossem cheios de criaturas fantasiosas. Uma fera enorme com garras e pelos como um vison. Algo que parecia um peixe gigante. Nas paredes, lanternas brilhavam com gemas, e entre elas havia espelhos de corpo inteiro. Shallan caminhou até o dispositivo de controle da fechadura, invocando o padrão como uma espada. Ela o estudou por um momento, então olhou para si mesma em um dos espelhos que pendiam da parede. Havia mais alguém no espelho. Uma mulher com cabelos negros que caíam até a cintura. Ela usava roupas arcaicas, um vestido leve e sem mangas que era mais uma túnica, com um cinto simples. Shallan tocou seu rosto. Por que havia vestido aquela ilusão? O reflexo não imitou seus movimentos, mas avançou, levantando as mãos contra o vidro. A sala refletida sumiu e a figura se distorceu, tornando-se uma sombra negra como piche, com buracos brancos como olhos. Radiante. Disse a coisa, articulando as palavras com os lábios. Meu nome é Sijanath, e eu não sou sua inimiga. Os homens de Kaladin avançaram escada abaixo na sua fuga, embora as fileiras da retaguarda estivessem aglomeradas no corredor ao redor da escadaria. Atrás, a guarda da rainha preparou e baixou as balestras. Com a lança erguida, Kaladin se pôs entre os dois grupos e acumulou luz das tempestades no chão, atraindo as setas para baixo. Ele não tinha experiência com aquele poder, infelizmente. Algumas das setas acertaram os escudos e até mesmo cabeças. Kaladin rosnou, então inspirou profundamente luz das tempestades até se encher, o brilho da sua pele refugindo nas paredes e no teto do corredor do palácio. Os soldados da rainha recuaram diante da luz, como se fosse algo físico. Ao longe, ele ouviu os esprenos gritadores reagirem à ação. Ele se projetou com precisão para se elevar cerca de 1 metro do chão e ficar pairando ali. Os soldados da rainha piscaram contra a luz, como se ela fosse de algum modo forte demais para os olhos deles. Finalmente, o capitão da retaguarda chamou a retirada final, e o resto dos homens de Kaladin desceu as escadas. Só o esquadrão de Noro se demorou. Alguns dos soldados da rainha começaram a testar avanços contra ele. Então Kaladin baixou ao chão e começou a descer os degraus correndo. Barba e o resto do esquadrão se juntaram a ele, seguidos pelos soldados da rainha, estranhamente silenciosos. Infelizmente, Kaladin ouviu outra coisa ecoando pela escadaria, vindo de baixo. Os sons de homens lutando e de cantos familiares. Canções parchendianas. Retaguarda. Gritou Kaladin. Formação nos degraus, se orientem para o andar superior. Seus soldados obedeceram, se virando e nivelando lanças e escudos contra o inimigo que descia. Kaladin se projetou para cima e virou o corpo de modo a atingir o teto com os pés. Ele se abaixou e correu, passando sobre a cabeça dos seus homens na escadaria alta, até chegar ao piso do térreo. As primeiras fileiras dos seus soldados se chocaram com as dos parchemanos na galeria leste. Mas o inimigo o cercara na escadaria, então a maioria das suas tropas não podia descer para a luta. Kaladin liberou sua projeção, caindo e se virando para pousar em uma tempestade de luz diante das fileiras dos parchemanos. Vários dos seus homens grunhiam e gritavam enquanto caíam, sangrando, sob as lanças inimigas. Kaladin sentiu sua raiva arder e baixou a lança-sil.
Era hora de iniciar o ofício da morte. Então ele viu o rosto do parchamano diante dele. Era Sa, antigo escravo, jogador de cartas, pai, amigo de Kaladin. Shallan fitou a figura no espelho. Ela havia falado. O que é você? Me chamam de a captora de segredos. Disse a figura. Ou chamavam em outros tempos. Um dos desfeitos. Nós fomos feitos, depois desfeitos. Concordou ela. Mas não sou uma inimiga. A figura tomou novamente uma aparência humana, embora os olhos continuassem emitindo um brilho branco. Ela pressionou as mãos contra o vidro. Pergunte ao meu filho. Por favor. Você é dele. Odion. A figura olhou para os lados, como se estivesse assustada. Não. Eu sou de mim. Agora, só de mim. Shallan pensou, depois olhou para a fechadura. Ao usar padrão ali, poderia ativar o sacro portal. Não faça isso. Implorou Sja-anat. Preste atenção, Radiante. Escute meu pedido. A Shertimar fugiu de propósito. Isso é uma armadilha. Fui compelida a tocar os esprenos desse dispositivo para que não funcione como você deseja. A vontade de lutar de Kaladin evaporou. Ele estivera cheio de energia, pronto para entrar na batalha e proteger seus homens. Wise. Sal reconheceu e arquejou, então agarrou sua companheira, Ken, também conhecida de Kaladin, e apontou. A parchamana praguejou e o grupo se afastou dos degraus, deixando cadáveres de soldados humanos. Na abertura fornecida, os homens de Kaladin fizeram pressão enquanto desciam a escadaria até o grande salão. Eles fluíram ao redor de Kaladin enquanto ele, atordoado, baixava sua lança. O grande salão pontilhado de pilares havia se tornado um cenário de caos total. Os soldados de Azuri chegaram correndo da via solar. Encontrando os parchamanos que haviam subido as escadas pelos fundos do palácio, eles provavelmente haviam invadido pelos jardins de lá. O rei segurava seu filho, de pé entre um grupo de soldados bem no centro. Os homens de Kaladin conseguiram descer os degraus, e atrás deles vinha a guarda da rainha. Tudo aquilo se confundiu em um combate caótico. As linhas de batalha se desintegraram, pelotões se desfizeram, homens lutando sozinhos ou aos pares. Era o pesadelo de um comandante no campo de batalha. Centenas de homens se misturando, gritando, lutando e morrendo. Kaladin os viu. Todos eles, Sa e os parchamanos, lutando para manter sua liberdade. Os guardas que haviam sido socorridos, lutando pelo seu rei. A guarda da muralha de Azuri, apavorada enquanto sua cidade caía ao redor. A guarda da rainha, convencida de que estava lealmente seguindo ordens. Naquele momento, Kaladin perdeu algo precioso. Ele sempre fora capaz de se enganar para ver uma batalha como nós contra eles. Proteger aqueles que você ama. Matar todos os outros. Wise. Mas eles não mereciam a morte. Nenhum deles merecia. Ele travou. Ficou paralisado. Algo que não lhe acontecia desde seus primeiros dias no exército de Amaron. A lança Sil desapareceu dos seus dedos, virando névoa. Como poderia lutar? Como poderia matar pessoas que só estavam fazendo o melhor que podiam? Parem, Berrou ele finalmente. parem de se matar. Ali perto, savarou o corpo de Barba com uma lança. Parem, por favor. Noro respondeu matando Jale, um dos outros parchamanos que Kaladin havia conhecido. À frente, o círculo de guardas de Elhokar caiu, e um membro da guarda da rainha conseguiu enfiar a ponta de uma alabarda no braço do rei. Elhokar arquejou, deixando cair sua espada fractal dos dedos doloridos, segurando o filho bem apertado com o outro braço. O guarda da rainha recuou, os olhos arregalados, como se estivesse vendo o rei pela primeira vez. Um dos soldados de Azuri abateu o guarda no seu momento de confusão. Kaladin gritou, lágrimas escorrendo dos seus olhos. Ele implorou para que todos simplesmente parassem, para que o escutassem. Eles não podiam ouvi-lo. Sa,
O gentil Sá, que só queria proteger sua filha, morreu pela espada de Noro. Noro, por sua vez, teve a cabeça rachada pelo machado de quem? Noro e Sá caíram ao lado de Barba, cujos olhos mortos fitavam sem ver, seu braço esticado, o glifo amuleto empapado com seu sangue. Kaladin caiu de joelhos. Sua luz das tempestades parecia assustar os inimigos. Todos o evitavam. Sius girava ao redor dele, implorando para que ele a ouvisse, mas Kaladin não podia escutá-la. O rei. Pensou, entorpecido. Vá até Elhokar. Elhokar havia caído de joelhos. Em um braço, ele segurava seu filho apavorado. Na outra mão ele tinha uma folha de papel, um desenho. Kaladin quase podia ouvir Elhokar balbuciando as palavras. Vida, vida antes da morte. Os pelos na nuca de Kaladin se arrepiaram. Elhokar começou a emitir um brilho suave. Força antes da fraqueza. Vá em frente, Elhokar. Sussurrou Kaladin. Jornada, jornada antes. Uma figura emergiu da batalha. Um homem alto, esguio. Tão familiar. A escuridão parecia se agarrar a Moashi, que vestia um uniforme marrom, como os parchamanos. Por um instante, a batalha girou ao redor dele. A guarda da muralha atrás dele, a desbaratada guarda do palácio à sua frente. Moashi não. Sussurrou Kaladin. Ele não conseguia se mover. A luz das tempestades se esvaíra dele, deixando-o vazio, exausto. Baixando a lança, Moashi perfurou o peito de Elhokar. Kaladin gritou. Moashi empalou o rei no chão, empurrando para o lado com o pé o príncipezinho choroso. Ele colocou sua bota contra a garganta de Elhokar para mantê-lo preso. Então puxou a lança e perfurou o olho de Elhokar também. Ele manteve a arma ali, cuidadosamente esperando até que o brilho incipiente ao redor do rei diminuísse e apagasse. A espada fractal do rei surgiu da neblina e tilintou no chão ao lado dele. Elhokar, rei de Aletikar, estava morto. Moashi puxou a lança e viu a espada fractal. Então a chutou para o lado. Ele olhou para Kaladin e em silêncio fez a saudação da Ponte 4, os pulsos se tocando. A lança que ele segurava pingava com sangue de Elhokar. A batalha se dispersou. Os homens de Kaladin haviam sido praticamente obliterados. Os restantes escaparam ao longo da via solar. Um membro da guarda da rainha pegou o jovem príncipe e o carregou para longe. Os homens de Azuri recuaram mancando diante dos crescentes exércitos parchamanos. A rainha desceu as escadas, envolta em fumaça negra, olhos rubros brilhando. Ela havia se transformado, estranhas formações cristalinas despontando de sua pele como uma carapaça. Seu peito refugia com uma luz forte, como se uma gema houvesse substituído seu coração. Ela brilhava através do vestido. Kaladin deu as costas para ela e se arrastou rumo ao cadáver do rei. Ali perto, um membro da guarda da rainha finalmente o notou, agarrando-o pelo braço. E então, luz das tempestades preencheu a câmara enquanto dois radiantes disparavam da via solar. Dre e Scar atravessaram os inimigos, rechaçando-os com golpes de lanças e projeções. Um segundo depois, Adolin agarrou Kaladin sob os braços e o puxou para trás. Hora de partir, carregadorzinho. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.